Já vai começar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Rui está chegando aqui. Rudicleia, seja bem-vinda. Vamos começar hoje uma live incrível em homenagem à Semana Internacional do Livro. A Universidade do Celebrante tem a grata satisfação de ter como iniciativa os nossos especialistas que sugeriram fazermos a Semana do Livro. E aqui nós estamos com obras incríveis, contando as histórias de amor, o que nós podemos aproveitar nas celebrações e para nós celebrantes. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estarmos aqui e a Universidade do Celebrante agradece a todos vocês. Eu vou convidar aqui a nossa mediadora de hoje, nossa querida especialista. Ela trabalha o tema casamentos homoafetivos dentro da Universidade do Celebrante e ela está aqui, vamos convidá-la, tá? Entrar ao vivo. Então vamos lá, Leandra será a nossa mediadora. Boa noite, Lorileine. Bem-vinda, querida. Oh, minha linda! Boa noite, Leandra. Boa noite, Vera. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje foi meio corrido por aqui, apesar do feriado, mas agora tudo na calmaria. Ah, então tá bom. A nossa fofura tá bem? Tá ótimo. A nossa fofura é a Alice, gente, minha filha de 1 ano, que é o xodó de todo mundo dessa vida. Ela, graças Ela a é Deus, muito linda. Aquela foto sua amamentando, que coisa mais linda. Parabéns. Parabéns. obrigada. E boa Mas noite a todo mundo hoje... que tá aí, né, para conversar com a gente também. Isso. Hoje nós vamos ter um tema extremamente delicioso, nós vamos viajar no tempo, né? E eu quero convidar a Leandra para fazer o convite para nossa queridíssima Luciana Rocha. Luciana Rocha, por favor, então, Leandra, a palavra é sua. Obrigada, Vera. Uma alegria estar aqui compartilhando da Semana do Livro, né? Eu acho que a literatura é algo que nos inspira em qualquer coisa da nossa vida e nas celebrações ainda mais, né? Boa parte daquilo que a gente tira da própria oratória em si, né? Da variedade de palavras, das inspirações, vem da literatura. Então é fantástico que a gente esteja conversando sobre isso de forma tão aberta e ao mesmo tempo tão direcionada, né? E uma das apaixonadas que eu conheço nessa vida sobre literatura é Luciana Rocha. Exatamente. Ela tem uma indicação maravilhosa de um livro, de um texto, de uma poesia, né? Quem conhece a Luciana sabe que isso é a cara dela de verdade, né? Ela é aquele perfil de pessoa que gosta de estudar, aquele perfil de pessoa que gosta de descobrir coisas, de agregar coisas para suas celebrações. Então a literatura faz parte dela, né? Luciana é uma pesquisadora incessante, né? Exatamente. E uma escritora também, né? Porque ela gosta dos escritos também, né? A Luciana tem uma trajetória linda, né? Uma construção, primeiro como cerimonialista, então ela conhece bem dos ritos, né? Tanto que ela fala isso na universidade, sobre etiqueta, sobre essa área toda, né? E depois ela sentiu esse chamado de ser celebrante. E acho que a trajetória dela já estava toda traçada só para ela se descobrir. Aquele momento que o olhinho brilha e você diz, é isso, é o meu caminho. Então hoje a gente conversa com a Lu, que é a pessoa que gosta das suas cerimônias autorais, que se dedica, que pensa nos detalhes, que pensa em cada minúcia. E acho que inclusive o livro que ela escolheu para falar, né, que é Orgulho e Preconceito, é o livro que traz tantas minúcias como ela gosta. Então, que a gente agora possa trazê-la para a gente ouvir mais de Orgulho e Preconceito, o livro que virou filme, a nossa querida Luciana Rocha. Aí, bem-vinda, Lula.
Entrou? Conseguiu? Vamos ver. Isso, vão mandando os seus corações, os seus aviãozinhos, vão convidando os seus amigos para fazermos uma live incrível, porque o tema é fascinante, com duas mulheres maravilhosas. Eu pouco vou falar hoje. Isso. Vamos chamar a Luciana. Deixa eu chamar. Luciana. Enquanto a Luciana está chegando, eu aproveito para dizer assim, gente, quem não viu, né, o filme, pelo menos, né, quem tiver a possibilidade de ler o livro, claro que o livro é sempre mais interessante do que qualquer filme. Sim. Mas ele não é difícil, não. Tá disponível aí para a gente assistir. Chegou! Que linda! Maravilhosa! Vou até tirar o óculos. Ela está hoje num estilo bem adequado ao período, Sim. né? Tá maravilhosa, Sim. fez um cenário aí atrás, um quadro lindo que faz nos lembrar realmente. Esse quadro sou eu. Olha a própria Lu, maravilhosa. E tá lembrando exatamente os cenários que a gente vê no filme, né? É isso Tudo mesmo. bem, Aliás, essas nossas especialistas nos surpreendendo a cada dia, né? Verdade, verdade. A live de ontem também foi maravilhosa, né? Vocês também arrasaram na segunda, no domingo, todas, né? Todas elas foram maravilhosas. Mas, Luciana, vamos falar do nosso assunto, né? De hoje, que é o nosso livro Orgulho e Preconceito. Claro. Foi um livro escolhido por você, né? Sugerido. Então, antes de tudo, conta pra gente um pouquinho do que é o livro, né? Pelo menos assim, um resumão para quem não viu o filme, não assistiu, né? Ou quem não leu o livro, do que se trata o livro Orgulho e Preconceito, que está na Semana do Livro, como o livro que virou filme, né? Claro. Primeiro eu gostaria... Inspiração para nós, né? Primeiro eu gostaria de cumprimentá-las, dizer meu boa noite, agradecer as palavras tão generosas, o carinho que vocês colocaram nas palavras de vocês. Vocês sabem que eu tenho um grande apreço por vocês duas, são minhas inspirações constantes, as duas. Gratidão. E gostaria de cumprimentar a Vera pela iniciativa da Semana do Livro, parabenizar mais uma vez o empreendedorismo da Universidade do Celebrante, do qual eu, com muita honra e gratidão, integro como especialista em 3 matérias. E aqui hoje nós vamos falar de um tema lindo, como sempre, que a gente ama, que é o casamento. Mas o casamento, num livro que virou filme. E já que nós vamos começar como manda o figurino? Uau! Vamos! Quem quer começar como manda o figurino, escreve aí. Eu quero! Então vamos interagir, gente. Fala eu quero, senão ela não vai mostrar para nós. Então não vou mostrar. Vamos começar como manda o figurino. Então vamos lá. Atenção, escutem bem. Uau! Olha, arrepiei. Eu tô no cinema. Não, essa abertura é sensacional, né? Arrasou, então. Parabéns, Lu. Agora sim nós vamos começar e vamos começar a falar acho que das principais escritoras, romancistas, e é clássica, né? Ela é inglesa, porém ela continua tão atual há 200 anos, influenciando tantas pessoas, não só mulheres, não só pessoas da área do casamento, mas também pessoas que vêm nas obras, em todas as obras, não só Orgulho e Preconceito, em todas as obras de Jane Austen, um conteúdo de posicionamento social, mensagens que são atuais e que já a mostraram como uma pessoa vanguardista, uma pessoa completamente destoada das concepções do tempo dela, e por isso ela é
tão fascinante, tão inspiradora, porque ela fala de coisas atemporais, não só o amor, mas o nosso dever social, digamos assim, os porquês, as obras delas deixam aquele gostinho de quero mais no coração da gente quando a gente tem contato. E é tão bom quando a gente lê um livro ou quando a gente vê um filme e a gente fica com aquele coração ardendo, porque a gente saiu cheio de ensinamentos, né? A gente saiu cheio de inspirações também para concretizar coisas fascinantes na nossa vida também, como ela realizou, e com o coração pulsando, como a gente gosta de ficar. Verdade, verdade. Luciana, você consegue dar um resuminho aí do livro pra gente, só para as pessoas entenderem qual é a história, né? A gente podia pedir, né? Quem leu o livro, quem assistiu o filme ou quem fez os dois, se puder colocar aí no comentário, né? Li o livro, assistiu o filme, viu os dois, que aí a gente também vai saber quem é que quando você citar algumas coisas aí, né? Vai fazer aquele link, né? Uhum. Conectei, lembrei. Exatamente. Perfeito. E coloca aí, eu li, eu não li, coloca aí pra gente. Então, vamos lá. O livro que a gente vai falar hoje é um livro sensacional, é o principal dela, é o livro chamado Sim. Orgulho e Preconceito. O livro Orgulho e Preconceito, ele foi publicado em 1811, se não me falha a memória. Ele foi o segundo livro dela. E a primeira vez que ele foi publicado com o nome de Primeiras Impressões. Depois, e ele foi recusado pelo editor. Olhem só, gente, como a gente precisa assim, persistir, né, nos nossos propósitos. E Jane escreveu colocou no papel a mais fascinante das criaturas, segundo ela. Ela escreveu para a irmã Cassandra, talvez, que ela temia que as pessoas não fossem gostar de Elizabeth Bennet, que é a protagonista de Orgulho e Preconceito. O cenário desse enredo, ele se desenvolve na Inglaterra rural e muito preconceituosa do século XIX. Elizabeth, ela viveu no finalzinho do século XVIII até o iníciozinho do século XIX. Ela morreu em 1817, se não me falha a memória, e ela morreu apenas com 41 anos. Então, ela colocou no livro muito daquilo que é a realidade dela. Então, em Orgulho e Preconceito, para quem já assistiu os filmes também, que virou dois filmes, se não me engano, em 1995 e 2005, ela coloca a realidade dela. Uma família com muitas filhas, uma família em que as filhas casadoras já preocupavam a mãe com relação à necessidade de se casar, e não a possibilidade ou a escolha. Por quê? Porque elas viviam numa sociedade que era cheia de tabus, de arrogâncias, de preconceito, mas com relação à mulher, trazia muito em seu bojo esse peso. A mulher, ela não herdava. Então, se ela não se casasse, ela ia ficar numa situação muito complicada. Principalmente a mãe que não tinha filho varão, né? Filho homem. Então, elas iam depender da caridade das pessoas. E isso ninguém queria. Elas queriam fazer um casamento vantajoso, principalmente as mães que tinham belas moças, filhas. Então, elas acreditavam nesse encanto para que elas pudessem seduzir bons pretendentes, bons partidos, né? Acho que vem daí essa expressão. Sim. E aonde que era o lugar do match, né, da paquera delas? Eram os bailes, porque naquela época tinha as estações para os bailes acontecerem, e aí, ou quando um rapaz rico dava um baile, né, ou então que eram os bailes particulares, ou um baile público. E o filme ou o livro, eles começam com a notícia de que um jovem rapaz muito rico, que herdou uma fortuna da sua família, chegou
no condado onde elas moravam. E aí a mãe dela, que só se preocupava em casar as 5 filhas, ficou alvoroçada e logo fez de tudo para que o pai fizesse as honras de acordo com os costumes, né? Fosse conhecer o Mr. Bingley e elas tivessem oportunidade aí de se aproximarem deles, porque elas não podiam se aproximar dele antes que todo esse ritual fosse concretizado, né? Existia todo um ritual, um rito, né? Como a gente gosta muito de conhecer e de realizar também. E aí teve o baile e ele, vendo as filhas do senhor Bennet, que eram 5, se encantou pela mais velha, pela a mais bonita, inclusive, que era a Jane. E a Jane era amicíssima da Elizabeth. Elizabeth era chamada na intimidade de Lizzie. E Elizabeth era a segunda mais velha. E depois dela vinham 3 outras meninas. Meninas de 15 anos, 16 anos, que estavam ainda debutando, mas eram muito alvoroçadas, não eram contidas. E não pensavam em outra coisa senão em conhecer oficiais, não é? Acho que muito até pela influência da mãe. E nesse baile, Lizzie não foi assim considerada uma boa opção de casamento, de dança, porque elas usavam, deixa eu mostrar para vocês também, outra surpresinha. Elas usavam uma espécie de cartão pendurado na mão, onde ficava anotado o nome da música e o nome dos rapazes que elas iam dançar. Então, então, por exemplo, eles tinham que pedir a primeira dança, que era a mais importante, e elas só podiam se dançar com o mesmo rapaz, com o mesmo cavalheiro, no máximo 2 vezes, porque senão ficavam mal faladas. E foi o caso da Jane. O Mr. Bingley ficou tão encantado com ela que ela dançou 2 vezes com ele, e quando a mãe chegou em casa, comentou isso com o pai, né? Ele dançou 2 vezes com Jane, com a nossa Jane, ficou encantado. Então ela já estava dando como certo que haveria um pedido de casamento, eles noivariam, se casariam e elas sairiam da ameaça de miséria. E nisso o enredo se desenrola. Por quê? Porque apesar do mau comportamento das filhas menores e da mãe, que falava muito e falava o tempo todo que qualquer contrariedade era sinal de nervosismo e era até cômica, né? E realmente ela deixava o pai assim completamente afastado dela. Ele só se ocupava em ficar na biblioteca lendo ou no máximo conversava com a filha Lizzie, né, que é a segunda, porque era a mais inteligente, era doce, mas ela também era orgulhosa, ela tinha lá seus preconceitos, ela era perspicaz e ela é a protagonista com quem? Com o Mr. Darcy. Mr. Darcy foi o amigo que chegou neste baile público com o jovem rico da cidade que alugou uma propriedade, Pemberley, que eu acho o nome, e aí ele chegou no baile com a irmã do jovem famoso e levou um amigo. E o amigo era ainda mais bonito e mais rico do que ele. E quando eles chegaram, o baile parou, né? E aí foi o assunto do baile. Só que logo todo mundo percebeu que o jovem que se encantou com a Jane era alegre, era uma pessoa de fino trato, era gentil, conversava com todo mundo, apesar de ser rico, porque todo mundo repara quem é rico. Mas, em contrapartida, o amigo era um pobre, era arrogante, era prepotente, não conversava com ninguém, ficava só lá na rodinha dele e não queria saber de convidar nenhuma moça para dançar. E as moças lá sobrando, e isso era uma afronta naquela época. Porque, afinal de contas, como que o livro começa? O livro começa dizendo que era certo de que um jovem rico estaria
provavelmente não, certamente pensando em se casar com uma bela moça. É uma frase emblemática que começa o livro que diz mais ou menos isso. Então, a sociedade daquela época tinha essa certeza de que um jovem rico e bonito, com certeza estava pensando em arrumar uma moça. E esse Darcy, o amigo do Bingley, ele não se comportava assim. Ele ficou lá parado, calado, no baile, arrogante. E a Elizabeth ouviu ele dizendo, num certo momento, ali, confidenciando para o amigo dele, que ali não tinha moça alguma interessante para ele chamar para dançar, por isso. E aí o amigo falou, não, mas tem a Elizabeth. Aí ele falou, não, mas você está dançando com a única, talvez, bonita desse baile. A Elizabeth, aí olhou assim, cruzou o olho com ela, mas ela estava ouvindo. Ah, é uma moça que não se... eu não me dignaria a tirar para dançar. E, assim, ele falou uma coisa que afrontou o orgulho dela. Ela ficou indignada, e aí mesmo que ele ganhou fama de nojento na cidade, e foi um auê, porque ele virou, assim, ele ganhou os odiadores, como se diz... eu esqueci aqui nossa gíria, como se fala. E aí... os haters, né? Todo mundo virou hater do Mr. Darcy. E aí o que aconteceu? O baile acabou, ela ficou, voltou para a vidinha dela, a família ficou na expectativa de que a filha mais velha casasse, mas aí seguiu, haters, Adriano, e aí seguiu-se uma série de acontecimentos que faziam com que os caminhos deles se cruzassem. Porém, sempre a Elizabeth alimentando a concepção dela de que ele era uma pessoa intratável e que não merecia a consideração dela. No entanto, ele, por causa da conduta da família dela e por causa dos diálogos que eles tinham, que eram super inteligentes, sagazes, e tinham até uma certa sensualidade, né, no olhar, porque a Jane Austen coloca isso de uma forma muito perfeita. Ele se viu completamente eletrizado pelo olhar inteligente da Elizabeth, que foi a menina que ele rejeitou. E ele sentia alguma coisa que ele não sabia denominar e lutava contra isso. Por quê? Porque ela era de classe inferior. E ele era talvez o homem mais rico da Inglaterra. Ele era rico de doer. Ele morava num palácio, não é? E aí, ele sempre estava, de alguma forma, cruzando assim, durante meses, né? Isso se desenrola. Eles estavam sempre se cruzando. E aí, orbitavam em torno dessa história, que é a história principal, vários outros personagens que transmitiam para a história, para os leitores, que transmitem até hoje, vários elementos e vários ensinamentos para a gente, de cunho moral, enfim. E o que aconteceu? O Darcy, por conta do comportamento da família, não só sendo de classe inferior e o preconceito dele, achou que não era uma família digna do amigo se casar e nem se misturar. E aí ele fez a cabeça do amigo para não mais ver e até sair daquele condado, voltar para onde eles moravam, que era uma localidade um pouquinho mais afastada. E aí o amigo ouviu a opinião, porque ele era muito influenciável por esse amigo, e ele foi embora. E a Jane, que era a irmã mais velha, ficou arrasada, porque ela era uma moça tímida, era uma moça que não sabia se expressar, e era uma moça que estava realmente, de fato, interessada e apaixonada por ele. Eles realmente se apaixonaram. Ia ser um casamento lindo. E a família ficou desgostosa, porque a mãe já dava por certo, e foi aquela coisa, tentaram seguir adiante. Só que aí eles continuaram se cruzando o caminho e outras tramas foram envolvidas na história que aos poucos fizeram com que a Elizabeth começasse a
Vê-lo com outros olhos. Ver o Mr. Darcy, né, que era o amigo do Bingley, com outros olhos. Só que antes disso, eles conheceram o primo da família Bennet, que é da família da Elizabeth, que ia herdar a casa caso elas não se casassem, porque a família dela estava muito angustiada. O Mr. Collins, que ele tinha virado padre e tinha uma protetora muito, muito influente, a Lady Catherine de Bourgh. E aí, ele tinha recebido uma igreja e tudo, e ele foi passar uma temporada na casa dos Bennet, sugerindo a eles que eles se casassem com uma dessas filhas e, portanto, salvasse a situação da família. E ele acabou que olhou para Jane, ela estava... a mãe não quis liberar a Jane, né, porque ainda tinha esperança que ela se casasse com o Mr. Bingley. E ela falou, não, mas tem Elizabeth lá, ó. E Elizabeth, com aquele olhar dela já muito arrojado, jamais pensaria em se casar num cara como o Mr. Collins, que era um cara puxador de saco, não era uma pessoa que tinha nenhuma qualidade a qual ela pudesse admirar. Bons costumes. Ele era um puxador de saco, né? Ele era muito subserviente. E a Elizabeth era uma mulher de muita opinião, muito corajosa. E quando ele a pediu em casamento, ele foi tão... Ele denotou a opinião corrente dos homens ali na época, que disse para ela, tá no livro um trecho, disse assim para ela que como que ela ia negar o pedido de casamento se ela não ia ser pedida por outro homem e não ia ter um pedido melhor. Para a gente ver como o casamento era realmente visto como um negócio vantajoso entre famílias. Era visto realmente dessa forma. E elas eram vistas, de uma certa forma, como mercadoria. E aí acabou que ela deu um fora fenomenal nele, que ele saiu assim rodando, acho que ele tá rodando até hoje aí, não sei se vocês viram, rodando por aí, do barato da boca que ele tomou. E aí a família dela ficou assim, perplexa, mas já sabia quem era Lizzie, né? Que ela não concordava com o que eles queriam impor. E aí, ele olhou para o lado, ele viu a melhor amiga da Lizzie, a Charlotte, a pediu em casamento, e ela tinha 27 anos, estava quase virando titia, né? E aí, na hora, ela aceitou o casamento. E aí, virou Lu, deixa eu aproveitar esse trecho que eu acho bem interessante. Acho que primeiro você já abordou uma coisa bem legal, que é exatamente esse perfil da mulher naquela época, né? Era uma mulher que precisava ser uma mulher prendada, uma mulher desejável para ser esposa, né? E a Lizzie, ela saía um pouco disso, no sentido de que ela era uma mulher muito esclarecida, como você disse, ela tinha uma formação de opinião, ela entendia, né? Que a vida não era simplesmente ser a esposa de alguém, de que ela tinha muito mais a contribuir para a vida do que isso, né? E aí quando você traz essa coisa do casamento como negócio, que era o que se via naquela época, né? E o casamento, as mulheres, elas eram verdadeiramente feitas para casar, e os negócios aconteciam entre as famílias, né? Então, eu acho que uma coisa muito legal para a gente, celebrante hoje, é pensar que durante muitos e muitos anos, verdadeiramente, os casamentos, eles eram pensados sobre a ótica do eu tenho um rito pronto, é isso mesmo, é só ir lá no altar e falar sim, e é isso para todo mundo. E não é mais isso que a gente vive, né? Eu acho que a gente vive um estado mais Lizzie de ser, né? Não precisa ser como é para todo mundo. Eu não preciso dizer sim para a primeira pessoa que me pede em casamento, né? Não é exatamente isso. Eu acho que a gente pode trazer isso para as nossas celebrações. Deixa eu mandar um beijo pro meu marido, senão ele não vai parar de escrever aqui. Então. Ele é carente. Eu ia falar aqui que você estava ocupada. Ele quer um beijo seu. Eu mandei um beijo e ele não aceitou, tá vendo? Eu falo que ele vinha aqui ao vivo para eu dar um beijo nele. Eu falo, amor, vem cá ao vivo para as pessoas verem que eu te beijo. Eu te beijo só em live, não. Mas eu acho que isso é muito legal, né? Vamos mandar beijo para todo mundo que está aqui. Beijo pro Emerson. Beijo para todo mundo.
mundo que está aí, gente. Obrigada. Mas eu acho que é legal trazer isso, né? Assim, como verdadeiramente as nossas celebrações, que são pensadas, estruturadas a partir das histórias dos casais, a partir da espiritualidade de cada um deles, tem muito a ver com essa coisa da Lizzie revolucionária, né? Que diz assim, não precisa ser como é para todo mundo, eu não preciso dizer sim de uma forma tão só porque eu tenho que salvar minha família, só por isso, aquilo outro, né? Exatamente. E a Lizzie, ela não era assim, ela não levantava bandeira, ela colocava o que era a concepção dela e o que ela vivia, também muito por influência da escritora, né, que a Jane Austen era assim. E aliás, o contrário, a Jane Austen colocava nos livros dela a concepção dela, o que ela vivia, e a Lizzie era assim também. Ela era uma mulher assim que ela, apesar de ter sido educada para casar, de ser prendada também, mas ela não se limitava a esse rótulo, né? Ela dizia no livro que se não fosse para casar por uma pessoa que a fizesse se apaixonar, ela ia ficar sem casar e tudo bem, entendeu? Ela não morria por causa disso. Agora, as irmãs morriam por causa disso. A mãe nem se fala, né? Pediu, sai, né? Então, ela tinha, assim, convicções pessoais muito distantes com relação àquela época, aquela sociedade aristocrática e burguesa, né? Essas contradições, uma sociedade rural, muito conservadora, né? E só que a Lizzie, por que ela era assim? Porque o pai dela era uma pessoa que tinha uma biblioteca em casa. No filme, a gente sempre vê que ela está com um livro na mão. Então, algumas mulheres daquele tempo, elas tinham acesso a livros. E, inclusive, tem um trecho no começo do livro que o pai fala para a filha que é mais... Uma que tosse muito, uma que é mais conservadora, que ela sempre lia muitos livros e que ela resumia. Ler grandes livros e os resumos. E os resumos. Tá aqui, gente, o livro Orgulho e Preconceito, esse é o meu, a edição que eu gosto, a edição que eu li, cheia de marcadorzinhos, porque eu sou assim, eu risco, rabisco e marco meus livros e não empresto. Eu sou desse jeito. Eu também. E tinha um outro diálogo muito interessante nessa linha, Leandra e Vera, que a gente está conversando, que quando a mãe faz um arranjado para a filha mais velha conhecer o Mr. Bingley, ela manda a menina até lá a cavalo para tomar chuva, para ficar resfriada e para ficar um tempo na casa dele, na propriedade deles. E isso dá certo. E a menina fica lá doente um tempo e acaba que a Alice, porque a irmã amiga, vai para lá. Então, eles têm um momento de convívio lá nessa mansão. E em um desses diálogos, a irmã que fica de olho no Mr. Darcy, né, a oferecida, ela fica sempre provocando conversa ali naquela sala onde tinha sala de música, sala de leitura, eles tinham sala de tudo, né, naquele tempo. E aí a Lizzie responde que a mulher, ela não tinha que ser necessariamente assim prendada, né? Ela fala, inclusive, que ela não conhecia uma mulher com tantos atributos do jeito que eles estavam falando que uma mulher tinha que ser. A mulher tinha que entender de música, de idiomas modernos, de costura, né, de bordado, de pintura, uma elegância. Ela tinha que ter uma elegância que atormentaria um homem respeitável, e que ela não concebia isso. Então, ela já mostrava, assim, ela era aquela mulher que tinha resposta na língua, ela já mostrava que ela não concordava, ela era disruptiva mesmo, entendeu? E todo mundo ficava, assim, sem resposta para os diálogos dela, né? Ela calava a boca de todo mundo. Eu acho que uma outra grande coisa que a gente percebe, né, no livro é que, na realidade, essas diferenças sociais, elas traziam todo esse preconceito, e quando a gente chega na história da Lizzie com o Mr. Darcy, a gente vai percebendo que, na realidade,
o dinheiro não tinha nenhuma importância no meio da relação dos dois, né? Claro que a família dela precisava, etc e tal, né? Já contou essa história toda, mas que a relação nunca se deu envolvendo a questão dinheiro. Tanto que ela negou o pedido de casamento primeiro. Exato. A relação para ela importava o amor, né? E a construção dessa relação dos dois, que nasceu na realidade do afastamento e que a vida, como a Luciana colocou, né, foi colocando situações próximas a eles, que ela foi enxergando as atitudes dele, que ele foi enxergando o porquê dela ser assim tão arisca, digamos assim, né, porque ela ser tão assertiva, dela ser tão com ele daquela maneira, e ela uma hora joga aberta, ela conta para ele por que ela não gosta dele, né, por que ela tem para com ele esse olhar. E na verdade o que me chama a atenção nisso é que às vezes a gente fica tão preocupado com essa questão social que a gente infelizmente ainda tem hoje, talvez não na forma como está contado no livro, obviamente, sim, mas a gente ainda tem essa diferença social e casais que são financeiramente de realidades diferentes e que a construção do amor deles não tem um pingo de dinheiro envolvido. Na realidade, tem o envolvimento dessa construção de admiração de um pelas atitudes de um e de outro, a construção da confiança, né? De o que você diz, a palavra que é dita é o que vale, é o que é feito, da entrega um para com o outro, de tentar compreender o lado um do outro, né? E é isso que eu percebo que a gente precisa entender. E quando a gente encontra um casal, a gente tem que buscar do casal exatamente isso. Né? Não interessa a realidade financeira do casal, né? De um e de outro, isso não vai influenciar em nada. Mas o que constrói de fato a relação, como foi com a Liz e com o Darcy, né? E assim, e a gente viu na trama contada em Orgulho e Preconceito que houve muitas intrigas que a Elizabeth ouviu por aquele oficial. Que a irmã dele foi vítima, ela acreditou, ela também estava magoada pelo fato dele ter falado aquilo no baile, então ela já ficou com um olhar completamente viciado com relação a Mr. Darcy. Só que existiam outros motivos por detrás de toda essa história que fazia com que ele tivesse aquele temperamento, tivesse aquelas atitudes, inclusive com aquele oficial, e que ela desconhecia. E que ele também estava desconhecendo por que ela agia daquela forma tão distante com ele, já que ele sempre presumia que ele, do alto da beleza e da riqueza dele, que por mais que ele fosse um cara gente boa, ele achava que ele era o cara, né? Tanto que ele ele não resistiu num dado momento e falou assim para ela: em vão tenho lutado, é inútil. Meus sentimentos não podem ser reprimidos, porque me permita dizer quão ardentemente eu a admiro e a amo. E ela caiu, né? Bege. Ela ficou bege. Né? E quem não quer ouvir isso, meu Deus do céu? E finalmente! Chegou o ápice! Eu estou aguardando o Mr. Darcy. Então, assim... chegará em breve. Porque ela tinha ele em muito baixa conta. E aí, o filme foi desenvolvendo no sentido dela começar a perceber e a descobrir por outras narrativas que ele não era assim. E até ele chegou a escrever uma carta para ela, abrindo o jogo que a irmã dele tinha sido seduzida por esse oficial. E esse oficial acabou seduzindo a irmã dela. E aconteceu tipo um elopement. Ela fugiu para casar. Assim, pá, entendeu? Mas acontece que ela fugia de Mr. Darcy. Ela não sabia, mas ela já estava se apaixonando por ele. Mas a bichinha era dura na queda, né? Ela foi difícil. A bicha também era orgulhosa, era difícil e também tinha os seus preconceitos. Não era só ele, não. E aí acabou que o destino e acabou a levando para um passeio lá na propriedade dele, no palácio, né, gente? O que é aquilo? Acho que é Derbyshire que chama. E aí
ela ficou encantada com aquilo e quando a perguntaram no final da história, quando que ela começou a perceber alguma coisa por ele, ela se tipo amolecendo, foi nesse passeio que os tios a levaram, porque não foi nada planejado. Eles simplesmente disseram para ela que estava perto, vamos lá ver ele, a família não está lá, aí ela, tá, vamos. E foram, só que aí ele chegou um dia antes. E aí eles, obviamente, cruzaram e, obviamente, conversaram e, obviamente, aos poucos as coisas começaram a ser esclarecidas. E, no final das contas, para encurtar e resumir, né, a história, o que aconteceu? Tudo foi esclarecido e por conta desse imbróglio que a irmã dela se meteu e colocou a família de fugir e se casar com apenas 15 anos, acabou que o Mr. Darcy se viu numa situação de ajudar a família dela, porque ela viu assim, o estado psicológico que ela ficou, porque ela ficaria arruinada e ele também não ia poder ter acesso a ela, porque a fama dela e a fama da família iam ser atingidas pelo ato da irmã. Naquele tempo era assim, né? E aí ele, sem ela saber, ele já estava aqui pensando e correu para resolver esse problema. E ela ainda ficou um tempo angustiada, preocupada com esse problema da família que acabou sendo resolvido por causa dele e com a ajuda desses tios que eram os cupidos, né? Os fados madrinhos, né? Da história. Tudo aconteceu por causa desses tios. E aí a irmã acabou se casando na igreja anglicana lá, um casamento religioso, mas só se casaram eles, o padre, aí os tios de testemunha e quem? Mr. Darcy, que estava lá para ver se o negócio ia ser cumprido. E ele pagou caro para aquele pilantra, chantagista, casar com a menina e limpar a honra da família. E aí tudo resolvido. A honra da família. E aí tudo resolvido. Aí Elizabeth estava lá na sua vida. E aí o que aconteceu? O bonitão, rico amigo dele resolve, óbvio que por influência dele, né? Voltar para aquela propriedade alugada do começo da história. E aí a irmã fica esperançosa de novo, a mãe fica esperançosa de novo e eles voltam a conviver. E nisso ele desconstitui o que ele tinha feito com relação à primeira irmã mais velha, na cabeça do amigo, que era apaixonado ainda por ela mesmo, e ele corre então e faz o pedido de casamento para ela, e foi uma coisa muito, muito emocionante. Foi a cena que me fez chorar no filme, quando ela contou para a irmã que tinha sido pedido em casamento, que ela falou, é demais para mim, eu não o mereço, porque o mundo inteiro não é tão feliz assim como eu. Morri de chorar, né, gente? Morri de chorar nesse momento. Ai, que lindo! É muito linda, ela era pura, ela era assim, aquela menina recatada mesmo, romântica, né? E ela morreu de alegria. E aí a família ficou empolvorosa e celebrou e tudo. Só que como isso não seria mesmo o suficiente, porque a história não tinha acabado, Mr. Darcy continua, obviamente, ali por perto, convivendo com a sua amada, e a sua tia, que era aquela Lady Catherine, sacou, não sei como, isso eu não entendi muito bem, um passarinho foi lá falar para ela que poderia haver o casamento dele com a Elizabeth. E ela foi lá tirar satisfações da Elizabeth. E a Elizabeth botou ela para correr, né? Não admitiu, não negou, não prometeu nada e ainda falou para ela, retira isso daqui. Com a sua petulância, que eu não sou obrigada a condicionar minha felicidade o que você está me exigindo. E aí, por causa disso, o Mr. Darcy ficou sabendo e aí ele falou, tem uma esperança. E aí ele voltou a rondar ainda mais os prados e campinas lá de Elizabeth. E aí, num desses passeios, a história voltou, eles se entenderam, ele a pediu em casamento e num dos filmes que tem a versão de 2005, para mim é a cena mais linda,
porque é o momento em que ela está andando. Essa que eu contei é a versão de 95. Mas na versão de 2005, ela estava simplesmente assim, angustiada, andando antes do amanhecer, e ele também, e eles se esbarram. E aí, quando eles se esbarram, aparece o sol assim, aqui, ó, eles dois aqui, e aí eles encostam a cabeça, ela beija a mão dele, que era uma coisa assim inaceitável, dizendo a ele, tipo, que tudo passou, tudo ficou para trás, ela entendeu tudo. E para mim, esse beijo na mão dela foi um marry me, né? Ali. E eles comunicaram à família e ele pediu a mão dela em casamento, apesar do pai ficar surpreso e ela dizer que realmente estava apaixonada por ele, porque ele sabia quem era a peça, né? E todo mundo achava que ela odiava ele, mas ela estava vivendo isso tudo em silêncio. E aí, família salva da má fama, filhas já mais velhas, que ela tinha 20 casando anos, filhas noivas, né? E aí tudo bem, né? 3 filhas casadas, pá, numa chapada só. E aí as filhas mais novas ficaram em casa com a mãe, e num dos filmes tem a cena do casamento, que eu achei maravilhoso, porque eu queria ver o beijo, queria ver o casamento, quem não quer, né? Claro. Aí tem a cena do casamento religioso. E o que eu fiquei surpresa é porque quando o padre começa a falar, estamos aqui perante a congregação e perante Deus para celebrar a união de fulano e fulano, aí a câmera, de fulano e fulano. Então foi um casamento de A4, entre irmãos, duplo. E quem não fez aí um casamento já assim, que iam 2 amigos, 2 casais de amigos, ou 2 casais de irmãos? Coloca aí, gente. Eu já fiz, eu quero fazer. Eu já fiz. Você já fez, né? Eu já fiz e faço um agora em junho. Eu faço mais um casamento duplo. Eu acho massa. Eu já fiz uma delícia, né? E você, Leandra, você já fez? Não, eu já bati na trave, mas ainda não. 2 juntos, não. Já tive pedido de casamento, em festa de casamento que eu fui e tal, mas os 2 juntos ainda não. Tá aí, eu escrevo, eu quero. Então. Eu já é o 3º que eu vou fazer, casamento duplo. Eu já fiz 3 também, mas eu fiz no cartório. E achei o máximo. Agora, claro, né? No momento do consentimento, a gente faz um e depois individualmente, lógico. Aí tem que ser assim. Sabe o que eu fico pensando, gente? Se eu fosse a celebrante assim, do casamento de Lizzie e Darcy, né? O quanto é esse nosso papel, né? De descobrir esses pormenores da história. Porque muito provável, quando a gente começa a conversar com os casais, eles tendem a nos contar as histórias da forma mais linear, né? Da forma mais, não, a gente se conheceu porque ele é amigo do noivo da minha irmã, essa é a história, né? Ele é amigo do noivo da minha irmã e a gente se conheceu num baile, num primeiro momento a gente não se gostou, a gente não teve afinidade, mas ao longo do tempo foram acontecendo situações. Foram se descobrindo. Cara, imagina se você não ouve a história com esses pormenores, com esses detalhes, se o seu olhar não vai para isso. Mas assim, quando eu sempre digo assim, quando surge um porquê, quando você se pergunta, mas por que será que isso aconteceu? Ou como que eles chegaram a isso, né? Porque os casais tendem a acelerar a história, né? Não, foi assim, pediu namoro, fez isso, não, noivamos, né? O quanto a gente perde dessas riquezas de detalhes, como num livro, né? Quando a gente está lendo um livro, existe tanta riqueza de detalhes, de pormenores, que muitas vezes é um pormenor, é um detalhe, é um estalo. Que faz a diferença na celebração. Exato. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer primeiro para a Vera. Teve uma cena nesse momento do casamento duplo, no filme de 95, que me instigou como celebrante, e como produtora, como tudo que nós somos, todos nós somos. Eles se casaram e na saída ninguém jogou arroz. Eles passaram por baixo de um arco de flores. E eu fiquei pensando qual seria o motivo dessa tradição ali naquela Inglaterra do século XIX. E se isso veio para a gente. Vera, você que é especialista, o que você tem a me dizer sobre isso? Então, na época era comum mesmo, o arco de flores era um portal que eles atravessavam. Sim.
Era um portal que eles atravessavam, deixando... olha aí. Olha que lindo. Lindo, né? Lindo, lindo. Deixando um ciclo, fechando um ciclo e começando outro. Um novo ciclo de uma nova vida, de um caminhar a dois, né? Então, representava realmente o portal. É um rito de passagem. Eles deixavam a condição de solteiros da casa dos seus pais e passavam a constituir uma nova família, seguindo um rito juntos. Foi o que eu pensei, tipo assim, eles não poderiam mais voltar para trás, tudo que ficou para trás ficou, sim. Né? Ficou. Eles deixaram, né, suas famílias e formaram a família deles. Então, é um portal de um rito de passagem que eles estavam começando um novo ciclo, num novo momento de vida. Entendi. O que você acha, Li? Não, eu, na realidade, acho que todas as tradições e tudo aquilo que a gente vê nas histórias, nos filmes, nos livros, elas são... assim, inspirações que a gente tem que trazer para o nosso perfil de celebração, né? No nosso dia a dia hoje. O que eu acho maravilhoso, principalmente em literatura, que nos traz esse reflexo de outros séculos, outras realidades, outros momentos, né? Cara, quando você pega um livro desse, como Orgulho e Preconceito, com toda a escrita da Jane e tudo, você se inspira em poemas. Olha a citação que você fez, né? Da fala do Darcy. Olha que lindo. Olha como que a gente pode tirar uma super inspiração para você contar uma história numa linguagem atualizada, lógico, né? Ou talvez até numa cerimônia medieval, numa linguagem ainda como essa, que não, super cabe. Mas o quanto a gente esquece disso, né? Às vezes a gente abandona os livros, a gente abandona os romances e a gente esquece do quanto os romances nos trazem romance para nossa atividade mesmo. São eles que a gente está tão acostumado a googar as coisas, né? Aí lá no Google eu dizer assim, poesia que fala... Bom, eu vou falar de coisas loucas, mas que às vezes isso tem a ver com o casal e a gente vai procurar mesmo. Poesia que fala de pudim, porque o casal se conheceu, porque o pudim da mãe dele era o mais famoso, então eu quero um poema que fala de pudim. Cara, a gente vai lá no Google e procura isso. E quantas vezes as nossas respostas não estão na literatura? Na constante leitura, em reviver livros da nossa infância, em reviver livros de outros séculos, mas que vão nos trazer inspirações maravilhosas, como esse estalo que você teve, assim, poxa, olha que lindo você ter um arco de flores, né, que tem toda essa simbologia, e quem sabe isso não vai te inspirar a fazer, sei lá, um arco de flores para passar a aliança de um lado para outro, né, numa renovação de votos, de repente, vamos fazer um arquinho aqui, e esse arquinho de flores nas alianças, olha, então vocês viveram um momento, e esse arco representa um novo momento. Cara, olha... Não, demais. Não, dá para viajar de monte. Exato. É muito inspirador. E você tem toda a razão, Leandra. Agora eu quero fazer uma colocação aqui, porque os livros são inspiradores. Eu digo sempre que se você está com tempo livre, você tem que estar com um livro na mão. Você tem que estar se inspirando. E um celebrante, ele se inspira, ele cria, ele pesquisa, ele renova, ele intui quando ele está envolvido numa história de amor, né? Então, nós temos que ter uma bagagem. O celebrante, ele tem que ter um tempo disponível para ele se dedicar a uma literatura, a uma obra, a um livro especial, principalmente os épicos, que era a era mais romântica as grandes literaturas, dos clássicos, né, que nós temos. E nós temos... Uau! Fala sério. A inglesa, viu? A inglesa. Não, fala sério. Te mete com essa mulher, que chique. Não, nós vamos falar então nós temos que ter, e nós temos que tomar um chá aqui a inglesa, mas era surpresa. Sim, claro. Porque tem mais surpresa, gente. Ainda a live não acabou. Uau!
Que lindo, que lindo. Então, gente, só para completar, nós temos literaturas incríveis, inclusive aqui brasileiras, obras brasileiras, de histórias maravilhosas que nós podemos trazer. Por exemplo, quem não conhece a Moreninha, que dá um cenário incrível para um casamento, tá? E tantas obras maravilhosas que nós temos, né? Iracema é uma obra maravilhosa e que nos inspira. Então, são literaturas. Temos lá, e o vento levou, eu tive o prazer de fazer uma cerimônia com o tema E o Vento Levou, tá? Ai, era um filme romântico. Um filme romântico. Amo. É maravilhoso. Eu acho assim, Vera, que no caso da obra Orgulho e Preconceito, ficou bem claro que a arte imita a vida, né? E no caso de Jane Austen, porque assim, eu até pesquisei quem falou isso, se era um dito popular, mas eu pesquisei que foi Aristóteles. Só que aí, Oscar Wilde replicou que depois que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Só que no caso de Orgulho e Preconceito, a gente vê que é a arte imitando a vida. E os livros, eles são uma fonte muito inspiradora até para o cinema, e eles se inspiram na vida também, porque são pessoas ressignificando contextos da sua vida, contextos pessoais, então fazendo essa interseção do pessoal com o coletivo. E nesse sentido, a literatura, até o cinema, todas as artes, elas contribuem muito para que a história seja contada e seja compreendida, porque às vezes de uma maneira muito técnica a gente não sabe de pormenores, e isso não se transmite às gerações, como por exemplo o splash do leite na xícara de chá, né? Então essas coisas, esse splash então de Jane Austen, então caiu muito bem nas obras dela. Ela colocou todo o seu DNA e a gente ela tem obras incríveis. Maravilhoso. Pena que ela foi reconhecida mundialmente após a morte, né? Ela já tinha experimentado durante a vida, assim, poucas pessoas sabendo quem era Baia Lady, porque foi assim que ela usou um pseudônimo. Porque as mulheres não podiam, né? Não podiam aparecer. Trabalhar e aparecer ainda. A gente passou ainda, naquela época, por muitas provações decorrentes desse preconceito. Só que a Jane, ela era realmente, nesse ponto, usar essa palavra mais pesada assim para ela, revolucionária, porque eu acho que não era o intento dela. E também acho que ela não era assim feminista, chegou a ser precursora no sentido de levantar bandeira. Mas claro que as atitudes dela contribuem para a nossa percepção, a nossa compreensão do quanto as mulheres precisavam ser melhor tratadas e ocupar um espaço que era delas por direito. Era nosso, eu falo nosso, né? Delas, mulheres nosso, né? Porque elas eram subjugadas a simplesmente reprodutoras, né? E Jane não entendia assim. E como nós três entendemos, o casamento para ela tinha que ser por amor. Senão, não tinha motivo de ser. Não justifica. Não justifica. Não justificaria. E eu quero dizer uma coisa. Por que ela era uma mulher à frente do seu tempo? Porque o pai tinha uma biblioteca, porque ela era uma pessoa informada. E a cultura que é transformadora de uma sociedade. Né? Então, ela tinha a autoestima, porque uma mulher, para ser assim, ela tem que ter uma autoestima. Ela é uma mulher que hoje nós falamos empoderada. Ela sabia o que ela queria. Autoconfiante. Ela era muito autoconfiante. Ela testou esse rapaz
até ele ficar completamente apaixonado por ela, para daí ela manifestar o amor dele. Então, essa é a verdadeira história de amor, que eu sempre digo uma coisa para vocês. Sempre o homem tem que demonstrar mais o amor por nós mulheres do que nós por ele. Verdade. Nós temos que fazê-los babar, o olhinho brilhar. Olha lá. Verdade. Você está certíssima. Nós temos que fazer isso. Você está certíssima. E, gente, sabe uma... Não, eu ia comentar uma outra coisa relacionada a orgulho e preconceito, mas assim, fugindo totalmente do que a gente estava aqui agora. Porque, na realidade, quanto essas interferências, né? Por exemplo, o quanto, de repente, essa loucura da mãe, da Lizzie, por casar as filhas, né? É algo que a gente, às vezes, vê nos nossos casais também, né? A coisa da tia que não queria que casasse com ela. E o quanto a gente sabe que a gente vai celebrar em meio à família onde isso existe, né? Às vezes tem alguém ali que não concorda com o casamento, às vezes tem uma mãe que não tem essa proximidade, né, com o par, né, com ela ou com ele, seja como for. E o quanto é nosso papel ao entender os pormenores da história, ao entender todas essas nuances, a gente conseguir, às vezes, derrubar uma pedrinha de preconceito que existe ali, com uma fala nossa, com um rito, com um ato, com qualquer coisa dentro da cerimônia, que ajuda a derrubar uma barreirinha de preconceito que ainda existia quando a pessoa nos ouve contar aquilo da forma que ela entende, talvez a atitude que gerou esse afastamento, né, uma história de vida pessoal daquela pessoa, de que ela viveu antes mesmo dessa relação e que isso traz, né? Então, do quanto assim, quando a gente realmente coloca o nosso olhar para as celebrações, para as cerimônias em cima de um livro, de um filme ou de qualquer coisa, o quanto isso nos inspira. A Clarissa e a Adriana estavam aqui falando da Ilha de Paquetá, quando você comentou, né, do livro e tudo, que se passou lá, né, da Moreninha. E aí, que beleza que é você, por exemplo, às vezes ir simplesmente para um local inspirador, e nesse local inspirador você vai perceber que aquela história vai fluir de um jeito tão mais simples, como elas colocaram aqui, né? Então, eu acho que a gente conseguir trazer o nosso olhar sempre para tudo que a gente pode tirar desses aprendizados é muito gostoso. Assim, eu sou bem apaixonada em entender esses pormenores, essas nuances e aquilo que a gente pode de fato trazer, né? Li, eu queria fazer uma última leitura de um trecho aqui, que foi quando eles finalmente ficaram juntos, porque no livro não relata outro pedido de casamento, né? Claramente como aquela declaração de amor. E aí, assim, corroborando tudo que a gente está falando, de leitura, de usar como inspiração a própria literatura, e essa é uma literatura maravilhosa, ele falou assim para ela: tenho certeza de que é generosa demais para brincar comigo. Se seus sentimentos ainda são os mesmos que em abril passado, diga agora. Meus desejos e afeição permanecem intactos, mas a única palavra sua me fará silenciá-los para sempre. E ela, obviamente, não negou dessa vez, né? Ela sinalizou no sentido, e no filme expressou. No filme eles colocaram esse consentimento dela com o gesto de beijar a mão, entendeu? E aí é onde entra a arte em cima da arte, né? Porque existe no livro também uma série de coisas que a gente propostas, né? Que ficam assim para a gente também imaginar, para a gente viajar. E no cinema, uma versão fez de uma forma, com um casamento, e uma outra versão já fez com eles fazendo planos, perguntando como ela queria ser chamada ali naquela varanda de frente para aquele lago maravilhoso que ele tinha, com cisnes deslumbrantes, né? Uma cena belíssima também. E isso é arte. Eu acho que o que a gente faz nos casamentos, que a gente escreve, quando a gente se inspira para reler
e contar a história do casal é justamente isso. É a gente se colocar naquelas situações e reverberar o amor deles. E é isso, e por isso que eu falo isso, né? Porque é a minha concepção de celebração, é reverberar o amor. Sim, sim. E nós, celebrantes, somos artistas da inspiração, da criação e da oratória. Somos. Nós temos 3 artes intrínsecas dentro de nós quando estamos ali. Quando nós estamos celebrando, nós estamos apenas fazendo a entrega de um trabalho que foi ali inspirado, intuído, criado, desenvolvido, personalizadamente, exclusivamente para um casal. Com certeza. E a gente já chegou aqui em 1 hora de live, né? Eu queria sugerir, de repente, que a gente fosse caminhando, né, para o encerramento, senão daqui a pouco pode ser até que o Instagram derrube a gente não quer. Sim. Ele demora mais um pouquinho agora. Não, sim. Tô falando, senão daqui a pouco a gente chega lá, porque né? já passamos 5 minutos. Não, o que eu queria dar uma sugestão? Eu não sei se a Lu tem mais alguma surpresa ainda, mas como nós temos 3 casamentos que aconteceram, né? A gente tem, quer dizer, aconteceram, né? O primeiro da Lídia, que é a irmã que foge com o oportunista e que tem lá o elope. Sim. O segundo, que é o casamento da Jane, que é a irmã mais velha, que é uma irmã mais tímida, mais romântica, mas que acaba conseguindo se casar com um homem por quem ela se apaixonou desde o primeiro momento. E o casamento da Lizzie com o Darcy, né, que foi um casamento que a gente já contou toda a história aqui, não preciso falar, né? No meio dos caminhos atravessados, no final se encontraram. Casamento duplo deles, né? Na igreja também. Não, então, eu queria sugerir, de repente, já que nós somos 3, que cada uma de nós escolhesse aqui um casal e dissesse assim, talvez qual é o perfil de cerimônia que eu celebraria. Ou eu abro mão aqui, Luciana fala os 3, ou Vera fala um e Luciana fala os 3. Mas eu acho que a gente podia dar um casal para cada uma aqui e a gente dar uma viajadinha rápida do que perfil talvez eu fizesse, né? Adorei. Claro que a gente tem quase informação nenhuma, mas... Adorei. Ou então a gente também pode até falar as 3, se a Liz e o Darcy batessem na nossa porta pedindo pra gente fazer o casamento deles, como seria um casamento que nós sugeríamos para eles também? A gente também pode fazer isso na segunda rodada. Vamos lá. Vamos lá. Quem vocês querem escolher? Vamos lá. Luciana. Eu deixo vocês escolherem, porque a Lu é a nossa presidente da live, então eu deixo você escolher primeiro, eu fico por último. Eu com certeza gostaria de realizar o casamento da Elizabeth. Da Elizabeth com o Mr. Darcy, né? E para mim seria um casamento assim de delirar, né? Eu até vou chamar os 2 aqui para live para ficar conosco, tá? Aqui, ó, meus paper dolls. Que lindo! Casadinhos já. Que lindo! Maravilhoso. Quem não brincou de bonequinha de papel, né? De colocar roupinha. Eu sou dessa época, vocês são? Eu também brinquei. Eu brinquei. Sim, claro. Você brincou, Li? Claro, claro. Então... Minhas roupinhas são aquele negocinho que você vira assim, né? E prega no... Olha aqui os negocinhos. Isso. Aí perfeito. Eles vieram para nossa live para ser casados por nós. Eu gostaria de fazer o casamento deles. Tá. Então eu vou escolher o mais desafiador, então. Quer dizer, ao meu ver, né? Lógico, né? O mais desafiador, que é o casamento o elope da Lídia com o oficial. Eu realmente esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele. Wickham, isso. Com o Wickham, porque na realidade é um casamento teoricamente oportunista, né? Então tem todo um... Ela, na realidade, está super feliz de se casar. Ela realmente está pensando que ela estava... Sim, ela estava adorando. E ele, na realidade, não. Ele estava conseguindo dar o golpe que ele tanto tinha sonhado ao longo da vida. Então eu fico com esse. E você? Perfeito.
Eu ia escolher esse, mas, né, porque eu faço muito os development, mas por isso que eu quis, porque senão eu já escolheria de cara. Mas então perfeito. Você só tem Jane agora, Jane e o Mr. Bean, né? Olha, que é um casal bem romântico. Eu faria o casamento mais romântico possível, imaginável, assim, com muitas flores, até esse portal, uma mandala de flores, ele levando o buquê até ela, entregando o buquê para ela, para depois eles caminharem juntos até o altar, sabe? Eu faria algo assim, inovador. De repente eles fazerem uma troca de um colar com uma pedra, sabe? Que simbolizasse o amor deles. Eu faria algo assim, diferente, inovador. Olha, eu faria o casamento do Mr. Darcy com a Elizabeth naquele palácio dele, obviamente. Mas eu faria lá fora. Eu faria assim, no jardim. Eu percebi que ele tinha uma varanda onde eles estavam na cena final do filme que dava de frente pro lago. Eu não sei se eu percebi errado. Então eu faria algo que começaria ali, por exemplo, e teria uma recepção no jardim, porque ela gostava muito de caminhar, ela gostava dos prados, e ela se encantou ali com aquela propriedade de Derbyshire por causa dos jardins, porque ela caminhava muito, né? E aí eu faria algo assim, ela colhia lavandas, margaridas com a irmã dela, eles tinham uma sala, aparece no filme, onde elas ficam trabalhando, acho que é uma das formas de renda da família, e eu percebi isso, Vera, eu acho que eles faziam óleos essenciais, então eu faria algo assim, com essas flores da propriedade, desses lugares que ela estava acostumada. Inclusive, eu vi que o buquê no outro filme dela tinha lavanda, e eu amo lavanda, né? Não posso deixar de... Eu também. Folhagens. Então, eu faria algo assim, muito voltado para essa característica dela campestre, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de desmerecer a condição nobre dele, para também trazer algo para a essência dele também. Aí eu misturaria as duas coisas ali naquela varanda e naquele jardim. Faria algo assim para eles, mas, e lógico, com votos de amor, né? Eles tinham que se preparar. Lógico. Com certeza. E você, com certeza. Então, eu com a Lydia e o Wickham, eu imagino que ele seria alguém, um noivo daqueles bem reticentes, do tipo, eu quero uma cerimônia de 20 minutos, ok? A gente só precisa falar o sim. Ah, meu Deus! Né? Porque eu imagino ele assim, tá dando golpe, né, gente? Já passou um golpe, né? E bebendo. E ela, aquelas noivas que sempre sonharam com um casamento, que querem algo super, ultra, mega romântico, né? Que quer todo o direito de entrar maravilhosa, com um buquê lindo, um vestido, né? E eu acho que eu tentaria, né? Manter a simplicidade mesmo da construção do espaço, para que ele não se sentisse afrontado, mas que ela conseguisse, na identidade dela, transparecer todo o seu desejo. Então, que ela tivesse a liberdade do vestido, do buquê, né? Se fosse um espaço que não tem muitas flores, de repente até o buquê no próprio altar, para que essas flores pudessem estar ali, para que ela se sentisse mais acolhida. Mas eu acho que é aquele perfil de casamento que a gente tem a chance de, com o que a gente diz, talvez tocar um coraçãozinho dele. Então, uma construção textual muito voltada para, né? Se a gente se permitir, o amor pode acontecer. Só que nós precisamos desejar estar aqui. Que muitas vezes os caminhos da gente nos fazem chegar a um ponto que nem a gente sabe desse ponto para onde vamos. Mas que se a gente estiver disposto a se entregar, a viver verdadeiramente aquilo que está sendo celebrado, aquilo que é a essência de um casamento, se a gente conseguir se alegrar com a alegria do outro, se a gente conseguir perceber que na construção do amor do outro, o meu amor também vai sendo construído, a gente tem a chance de encontrar uma felicidade. E aí de realmente tentar construir nele, né? Essa coisa de que, olha,
não é porque o caminho que te fez chegar até aqui não vá te possibilitar ser feliz com esta pessoa que está aqui ao seu lado, Exatamente. né? Então, eu acho que meu desafio nesse casamento é uma construção de uma vida, né? E a gente tem esse papel sacerdotal até nos casamentos. A gente muitas vezes percebe nas entrevistas características até dissonantes de uma celebração ideal. Não é uma coisa completamente assim. Eu acho que nos trilhos, ou romântica, no bom sentido, para todo mundo, né, Leandra? Então, essa sua característica, essa sua ideia, essa sua criação ficou maravilhosa. E ela, no filme, eu me lembro que ela falava que o sonho dela era que todas as irmãs entrassem como damas. Então, ela tinha esse ideal mesmo de casamento. A mãe queria fazer o melhor vestido. Ela, apesar de ser destrambelhada, menina, ter metido o pé pelas mãos, ela tinha era romântica, sonhadora. O sonho da mulher, do casamento, com tudo que ela tinha direito. Ela não pensava que ele pudesse estar aproveitando dela da Sim, não, ela não sabia disso, na realidade, né? Para ela, eles tinham se encantado, se encontrado e se amado, né? Ela não sabia da história. E trazendo para os dias atuais, para esse momento delicado que nós estamos vivendo, dizer para as nossas noivinhas que não desistam dos seus sonhos. Eles serão apenas adiados, mas eles serão realizados. Você vai viver o seu grande momento, o seu grande dia, o vestido que você sonhou, do jeito que você sonhou. Tenha um pouquinho de paciência somente, mas tudo vai acabar bem e você vai ter o casamento dos seus sonhos. Assim será para todas elas. Amém. 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 Eu quero deixar minha mensagem final. Por favor, vou perguntar isso agora. A gente pode caminhar para o final? Luciana, quer deixar uma mensagem final, por favor? Porque eu quero deixar minha mensagem final no seguinte sentido, que a gente, tanto como celebrante, como noiva, como esposas, como sociedade, a gente tem que sempre honrar o coração da gente, caminhar no sentido daquilo que a gente tem como concepção recebida da família, mas também naquilo que a gente acredita, não importam as convenções que a gente pode estar sendo submetida. E é isso que eu retiro de ensinamento assim do livro, da gente agir conforme o que a gente acredita, admira e respeita na nossa vida. E eu acho assim muito, muito, muito importante essa fidelidade que ela sempre mostra pra gente em todas as cenas. Ela só age de acordo com o que ela acredita. E foi por isso que ela até conseguiu corajosamente concretizar uma das coisas que ela acreditava, que era o casamento por amor. Não era só isso que ela queria, mas ela concretizou o casamento por amor. E agora, para encerrar, eu vou colocar mais uma trilha sonora. Hoje é só, pessoal. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Não, eu quero aquela parte que ele diz assim, diga tchau, Lilica, para eu poder falar tchau, Lilica. Um pouquinho dando tchau. Pois é, gente, olha, minhas queridas, mais uma vez a presença de todos vocês que estão aqui assistindo, todos os lindos comentários, toda a nossa interação aqui, e a vocês que vão assistir a reprise, e você também, Vera, por ter feito o convite, Leandra, por também estar aqui conosco. Eu acho que nem só mediando, eu acho que também participando e comentando. Eu acho que foi uma live A3, né? Uma live tripla, na verdade. E eu gostaria de deixar aqui todas essas mensagens de casamento resumidas em uma só, que é o casamento por amor. Muito obrigada mais uma vez. Exatamente. Perfeito. Leandra? Eu queria terminar dando beijo no Emerson, mas ele não está aqui perto de mim agora, então, né, para poder cumprir. Eu queria que eu beijo meu marido não só em live, né, porque toda live que eu faço ele vem aqui pedir beijo. Então, mas ele não está aqui. Dizer que foi uma alegria
compartilhar. Eu acho que verdadeiramente é um filme, um livro muito, muito, muito esperado. Ele tá vindo, gente. Ah lá, a pessoa vai vir da vela. Ó o pombinho, peraí. O pombinho tá vindo. Pombinho. Uau! Ah, fiquei com inveja. Bem, corre aqui. Vai, Geraldo, dá um beijo na Leandra. Peraí, deixa eu dar um beijo no pombinho. Corre aqui. Mas dizer que é uma alegria, eu acho, a gente poder trazer essas inspirações, né? A gente poder entender que as inspirações estão em todos os lados. Muito obrigada pelo carinho de ter sido eu a estar aqui junto com vocês, em especial. Dá beijo. Dá beijo na boca, Geraldo. Ai, que lindo. Lindeza, adoro. Vamos continuar lendo. Vamos continuar. Não, agora não vai ler não, aí, ó. Agora tem coisa mais importante para fazer, namorar. Vamos continuar torcendo para Mr. Darcy chegar também na vida de Luciana, né? E que venham muitos casais pra gente, né? Que isso tudo passe. Vai. Darcy dizer que me ama. E a gente esteja por aí. Obrigada a todos que Vamos em participaram. busca do Mr. Darcy para Luciana. Vou colocar a música do Mr. Darcy pra gente dar tchau. Ai, meu Deus, cadê a música? Gente, gratidão, infinitas bênçãos para vocês. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco, assistindo a nossa live. A vocês que vão assistir posteriormente, a nossa gratidão. A você, Leandra, queridíssima, por estar conosco. A Luciana, que é uma coisa deliciosa te ouvir. Ouvi-las é um bálsamo para nossa alma, porque é inspirador demais. A minha gratidão, o meu amor. A Universidade do Celebrante agradece infinitamente. Essa iniciativa partiu dos nossos especialistas. Um beijo no coração de todos vocês. Olha a música. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite,